Sejam todos bem-vindos à nossa aula 4 da disciplina de linguagens formais e autômatos. Hoje a gente vai ver definição, teorema e prova, e também encontrando provas também. Então esse aqui é o nosso sumário da aula de hoje. Então vamos começar com as nossas... Vamos continuar, na verdade, com as nossas noções matemáticas, tá? Então vamos lá. Que é uma definição, tá? Então, definição é a descrição de um objeto. Lembrando que eu estou seguindo o livro do Cipsa, tá? Então, basicamente é isso. Como você define definição, né? Então, é uma descrição de um certo objeto, uma noção que você pode dar para o entendimento de algo, tá? Depois vem o teorema. Então, o que é o teorema? É uma observação verdadeira. Então, você fez uma certa observação e você conseguiu mostrar que, de fato, ela é sempre verdadeira, tá? Ou então, para alguns certos casos, né? Então, você pode dizer que isso é um teorema, tá? Então, você pode ter várias observações, algumas funcionam e outras não, tá? Ou então, algumas funcionam para um certo caso em específico. Então, quando você consegue mostrar, né? A veracidade, né? Então você pode dizer que é um teorema, tá? Isto é, né? Uma observação que já existe uma demonstração para a sua veracidade, como eu já falei, tá? Depois, o que é prova, né? Então, é basicamente um argumento lógico convincente de que um enunciado ele é verdadeiro. Tá? Então, se você toma uma certa observação, então você vai ter um certo enunciado, né? E isso daqui acontece sempre que isso daqui ocorre. Tudo bem? Aí você vai dizer assim, sim, tudo bem, você está falando, mas será que isso é verdade de fato? É sim, então mostre, né? Então, esse mostrar, né, seria para você provar, né? Então, você argumentar logicamente, né? De modo que convença a pessoa de que o que você falou é de fato verdadeiro, tá? Então, então aqui a gente vê que prova está ligado com o teorema, tá? Então, assim, para quem já fez lógica, né, você pode ver como uma sequência de implicações, ok? Uma sequência finita, tá? Então você vai, olha, se isso aqui acontece, então isso, aí dado que você tem isso, então isso daqui, aí você vai seguindo com essas implicações, aí em um determinado momento você chega lá na sua conclusão, tá? Ó, tá vendo? Então, já que eu parti daqui, segui uma sequência de implicações e cheguei até aqui, então o primeiro, né, ele implica com o último lá, que onde eu queria chegar, né? Tudo bem? Então, basicamente é isso, tá? Prova, então demonstração também, tá? Você pode também chamar de demonstração. Como eu estou seguindo o livro do Cipsa, né? Então, eu tô sempre buscando aqui colocar o mesmo nome que tem lá na versão em português, tá? Depois a gente vem para o lema. O que é o lema? Nada mais é do que uma observação verdadeira também, tá? Ou seja, é um teorema, tá? Então, é um teorema que geralmente, né, é utilizado na prova de outro teorema. Então, dado que você tem uma certa observação, né, que para você mostrar que de fato ela é verdadeira, né, aí você pode ter várias outras observações menores dentro dela, né? Então, assim, essas outras pequenas observações que você pode ver dentro dela, você pode dizer que é um lema, tá? Então, basicamente, lema também é um teorema, só que vamos dizer assim, né? De modo geral, ele é um pouco mais fraco e ele pode ser visto, né, na demonstração, no argumento lógico de de outra prova, de outro teorema, tá? Depois vem para o corolário, né? O que é um corolário? Também é um teorema. Ou seja, também é uma observação verdadeira, tá? Só que aqui, né, de fato, é meio que direto, né? É quase que direto você ter a conclusão de um corolário
partindo de outro teorema, tá? Então, vamos dizer assim, você provou um certo teorema lá, aí se você fazer uma leve modificação, você consegue outra observação, tá? Que vai ser verdadeira facilmente, né? Vista lá por aquele primeiro teorema que você mostrou, tá? Então, isso seria um corolário, tá? Ok? E agora a gente vai para a parte, né, de exemplos, tá? Então, a gente vai ver os exemplos disso daqui que a gente falou, tá? Então, de definição, teorema, prova, lema e corolário, tá? Então, vamos lá, tá? Então, vou colocar aqui a nossa lousa virtual. Ok? E vamos começar com definição, tá? Então, o que seria a definição? A noção de um certo objeto, tá? Então, eu vou pegar esse meu objeto, eu vou pegar um grafo, tá? Então, grafo, né? Não é gráfico não, tá, gente? É grafo, ó, grafo. Tudo bem? Então, o que é um grafo, né? Normalmente a gente bota assim, G, né? Então, um grafo, o G, basicamente é um par ordenado, tá? Então, você tem o V e o E. Tudo bem? Então, esse primeiro elemento aqui é o que a gente chama de conjunto de vértices, ou seja, é um conjunto, tá? Então, conjunto, a gente vai trabalhar com grafos finitos, então eu vou colocar conjunto finito, que eu vou chamar de conjunto de vértices. Então, lembre da palavra vértices. Ok? Depois você tem o segundo conjunto aqui, que também é um conjunto finito, tá? Que é o conjunto de arestas. Ok? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês um grafo aqui, tá? Então, vou colocar aqui de verde aqui. Vou colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pronto. Eu coloquei 5 elementos aqui e esses caras aqui eu vou chamar de vértices, ok? Então, a gente pode representar graficamente os vértices de um grafo por meio de círculos, né? Círculos, pontos, né? Aqui no caso eu coloquei 5 e coloquei o nome de cada um, né? No caso 1, 2, 3, 4, 5. Então o que seriam as arestas, né? Então as arestas seriam ligações, né, que você tem entre os vértices, tá? Então aqui a gente tem o vértice, né? E aqui a gente tem a aresta. Ok? Então, uma coisa interessante do grafo também, ó, aqui não depende a forma com que você desenha. Por exemplo, tá? Isso eu acho bem legal dos grafos, tá? Por exemplo, né? Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer aqui uma coisa interessante para a gente ver. Então, imagina o seguinte, ó, que eu vou querer pegar esse vértice 1 aqui, e vou querer arrastar ele para cá. Ele vai ficar bem aqui assim, aí ele vai ligar com o 1 e o 5 ainda, tá? Aí depois eu vou pegar o 3 e o 4 e vou trocar de lado, tá? Então, o que é que vai acontecer depois que eu fizer isso, né? Então, deixa eu colocar aqui do lado, eu vou desenhar exatamente o que tem aqui do lado, né? Copiar aqui, ó, para você ver. Vai ficar bem interessante, ó. Então, eu vou pegar um e vou colocar aqui embaixo, tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Apaguei outra parte aqui sem querer. Pronto, vou colocar aqui embaixo. Aí, logicamente, eu vou desenhar essas arestas novamente, né? Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar o 4 com o 3, né? Então, o que é que vai acontecer, né? Vou só trocar aqui, ó. Então, essas arestas aqui. Vou só apagar aqui, ó.
Acho que eu posso até mudar isso aqui de lado, né? Isso aqui. Pra ficar mais interessante, né? O 2 eu vou colocar pra cá. O 5 eu vou colocar pra cá. Já já eu desenho de novo essas arestas aqui, tá? Esse aqui, lembra, ó, eu troquei, ó. Esse aqui era o 4, né, ó. Então eu vou colocar o 3 aqui agora. E aqui eu vou colocar o 4. Só redesenhar aqui novamente, ó. Essas arestas para vocês verem como é que fica aqui. Então aqui é o aqui estava o 4, né? Então ficou o 3 e aqui estava o 3, ficou o 4. Então lembra, ó, 1, 2, não, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Então como é que vai funcionar aqui, ó? Tem 1, 2, aí eu vou pro 3 agora, né? O 3 é esse aqui, não? Não, é esse aqui, ó. 3, aí eu tenho um 4 aqui. E do 4 eu vou pro 5, ó. E depois eu volto pro 1. Aqui, ó. Aí olha que legal, né? Você vê que esse grafo, né, aí, é o mesmo desse daqui, né? Tudo bem? Tudo bem? Ou então você poderia reescrever ele de outra forma também, que também seria a mesma coisa, né? Então aqui você teria uma estrela. Por exemplo, eu vou aqui nela, tá aqui, ó. Fazer 1, 2, 3, 4, 5, 1. Então, ó, esses dois grafos aqui são exatamente os mesmos, porque tem os mesmos vértices, né? E as mesmas ligações, né? É evidente que pelo desenho, né, você pode ver que eles são diferentes, né? Então, você pode fazer de forma de desenhar, né, graficamente um grafo de várias formas diferentes, tá? Aqui no caso a gente pode pensar até como infinitos, né? Porque cada posiçãozinha que você mexe, você vai ter outro grafo, né? Tudo bem? Então tem vários grafos, né? Que aqui basicamente grafo tem uma infinidade de aplicações, né? Que você pode ver, por exemplo, nos mapas, né? Então, se você for pegar cada cruzamento de rua, então sendo um vértice, né? Aí uma rua seria uma aresta, né? Então, se você quiser ver um pouco maior, né? Você pode ver cada vértice sendo uma cidade e essas arestas sendo estradas que ligam essas cidades, né? Então, aqui a gente vê que a gente tem várias aplicações, né? E mais, né? Assim, tudo que você veja que tem assim um certo conjunto, né? Vamos dizer assim, você tem um certo conjunto e dentro desse conjunto você tem algumas relações entre os objetos dentro desse conjunto, né? Então, você pode modelar como um grafo, né? Os vértices são esses objetos que você tem e essas relações você pode fazer ligações por aresta, né? Tudo bem? Então vamos lá continuar aqui o nosso estudo em grafos, né? Então, outra coisa interessante no grafo, por exemplo, deixa eu desenhar outro grafo aqui para vocês, né? Tem vários grafos aqui que são conhecidos, né? Esse gráfico aqui é interessante, porque você vê que cada aresta, né? Não, aliás, cada vértice, né? É tocado por exatamente 3 arestas, né? Tudo bem? Esse grafo aqui, né? E mais, né? Essa quantidade de arestas que tocam um vértice, né? É o grau dele, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, né? Você tem que o grau desse vértice aqui, se eu chamar ele de A, né? Eu vou chamar esse vértice aqui de A. Então, o D de A, a gente coloca D de A, dá igual a 3, ok? Deixa eu pegar desse daqui, né? Esse aqui só tem 2 arestas em cada que tocam cada vértice, né? Então, mas aqui o D2, ó, é igual a 2, né? O D3 aqui também, né? O D3 vai ser igual a 2 também, porque são 2 arestas que tocam
esse vértice de tamanho 3. Tudo bem? Então, vamos aqui pegar aqui, por exemplo, um grafo assim, ó. Bem interessante aqui assim, né? Então, pegou esse grafo aqui. O grau desse cara aqui, quanto é? 4, né? Porque tem 4 arestas tocando nele, né? Esse aqui, ó, tem grau 1, né? Porque tem uma aresta tocando nele. Ok? Esse aqui tem 3, né? Esse aqui também tem 3 também. Tá? Então, algo análogo também aos mapas, por exemplo, são os caminhos, né? Então, a gente tem caminhos também nos grafos também, tá? Por exemplo, né? Se você tem esse vértice aqui, né? E esse outro vértice aqui, qual seria um caminho para ele, né? Você teria esse caminho aqui, né? Tudo bem? Então aqui você tem o que a gente chama de caminho no grafo, tudo bem? Então tem algumas diferenças, né? Tem caminho simples, tem trilha, tem passeio também no grafo, mas eu acredito que essa noção aqui que eu estou passando para você já serve como definição, tá? Basicamente não tem repetição de vértice, né? Assim, então você pega um caminho, né? Que não repete vértice. Aqui seria o nosso caminho simples, tá? Tudo bem? Outra definição interessante aqui nos grafos também é que você pode pegar, ó, por exemplo, grafos assim, ó. Desse jeito aqui, ó. E isso aqui, ó, ser um grafo, tá? Ó. Porque assim você pode pensar que isso aqui é um grafo, né? E isso aqui é outro grafo, né? Só que esse grafo aqui, onde você pega tudo aqui, ó, é o que a gente chama de grafo desconexo, tá? Aí, por que desconexo? Aí você pensa assim, ó. Ora, professor, você tem aqui, ó, esse vértice aqui, ó. Você não consegue chegar nesse outro aqui através de um caminho, tá? Não existe um caminho entre esses dois vértices aí, tá? Então, um grafo que ele é conexo, né? Sempre para cada dois vértices que você pegue dele, né? Ele sempre vai ter um caminho entre esses dois vértices, né? Então para quaisquer dois vértices que você pegue em um grafo, né? Se existe um caminho entre eles, então você pode dizer que esse grafo ele é conexo. Não é o caso desse grafo aqui, tá? Ele é desconexo. Se você pegasse esse pedaço aqui sozinho, aí sim você teria como dizer, né? Aliás, você tem como dizer que esse subgrafo aqui, né? Ó, esse subgrafo desse maiorzão, ele é um subgrafo conexo, tá? Tudo bem? Da mesma forma, esse daqui também. Ok? Além do caminho, né, simples, normal, a gente tem também o que a gente chama de ciclo, né? Então, se você vai e volta para um mesmo vértice, né? Vamos dizer assim, você tem que tem um caminho, né, que ele vá e volte para o mesmo vértice, né? Por exemplo, você vai fazer um certo passeio, né? Não sei, lá com a sua família. Aí você quer passar primeiro na casa da sua irmã, depois do seu primo, depois da sua mãe, depois você quer voltar para casa, né? Então, seria um caminho que você vai e volta para o mesmo lugar, né? Então, quando você faz isso, né? Quando você faz os convertes diferentes, né? Então você vai ter um ciclo, né? Por exemplo, né? Se você pega esse vértice aqui, ó, você tem um ciclo e você pode ir para cá, depois para cá e depois para cá. Tudo bem? Então isso aqui seria um ciclo de tamanho 3, tá? Então, mas você tem esse outro aqui também, ó. Você pode vir para cá. Aí você pega e volta. Aqui você tem um novo ciclo, tá?
Então, isso aqui é um ciclo. Então, entenda que ciclo é algo desse tipo aqui, né? Começa a partir de 3, tá? Não tem 2 não, tá? Existe o grafo também que não é grafo simples, que ele pode ter duas arestas, né, ligando dois vértices, tá? E inclusive até uma aresta que vai e volta pro mesmo vértice, que é o nosso laço, mas aqui no caso a gente vai trabalhar com o que a gente chama de grafo simples, que é um grafo que é finito, ou seja, que tem uma quantidade finita de vértices e de aresta, e que não tem laço e nem aresta múltipla, né, que seria você ter duas arestas entre dois vértices. Aqui a gente não tem isso, tá? Mas entenda que ciclo é algo desse tipo aqui, né? Então, esse aqui seria o ciclo de tamanho 3. Aqui, ó, você tem um ciclo de tamanho 4. Você tem o primeiro gráfico que a gente viu, que é o ciclo de tamanho 5, né? Que pode ser visto como uma estrelinha, né? A gente viu que isso daqui também é equivalente a esse daqui, né? Isomorfo. Ok? Então, o 6, né? Seria algo assim, né? Algo desse tipo aqui, né? Tudo bem? Então, esse daqui, ó, por exemplo, ó, ele é um C3, né? Um ciclo de tamanho 3. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria equivalente a esse aqui de baixo, tá? Então, isso aqui é um ciclo. Então, até o momento, a gente só está trabalhando com definições, tá? Então, a gente viu que é um grafo e viu algumas definições em cima de um grafo, tá? Então, a gente vai para uma definição muito importante agora, que é a definição de árvore, tá? Então, a gente na computação, a gente usa muito bem essa definição de árvore, tá? Com o que a gente tem, a gente já consegue definir o que é uma árvore, tá? Então, basicamente é um grafo conexo, ou seja, para quaisquer dois pares de vértices que você pega, você vai ter um caminho entre esses dois vértices, tá? E que não possui ciclo, tá? Tudo bem? Que não possui ciclo, ok? Então ele não pode possuir isso aqui, né? O C3, o C4, o C5 e o C6. Ciclo, normalmente a gente bota só o C e informa um número de vértices, né? Ou seja, C3 é um ciclo de tamanho 3, C4, ciclo de tamanho 4, C5, ciclo de tamanho 5, e aí você vai. Então não tem, ele é conexo, ou seja, a gente já pega esse cara aqui, né? Ó, e a gente percebe que ele não é uma árvore, porque ele é desconexo. Tudo bem? Mas se você pegar, por exemplo, só esse daqui, esse subgrafo aqui, será que esse subgrafo é uma árvore? Não, né? Por quê? Porque ele tem esse ciclo aqui, ó. Ele tem esse C3, mas ele tem o C6 aqui também, ó. Ok? Então esse pedaço aqui sozinho, ele não é uma árvore. Mas esse pedaço aqui sozinho, ó, ele é uma árvore sim. Tudo bem? Então esse pedaço aqui sozinho, ele é uma árvore sim. Se você for perceber, ele é conexo, né? E não tem ciclo entre eles, tá? E, né, dentro dele, tá? Então uma árvore, né? Ela é algo assim, né? Ó, desse tipo aqui, ó. Opa. É assim, não? Algo bem interessante, né? Não tem ciclo, né? Ok? Então, por exemplo, a gente tem um que é o pé de galinha, né? Desse jeito aqui. Também é isso aqui também é uma árvore, né? Então, isso aqui é uma árvore. Esse outro aqui também é uma árvore. Deixa eu só apagar esse pedaço aqui, porque tá... Também, outra árvore também que é assim, ó. Que você pega, aí você sai só colocando vértice aqui, ó. Aí você só liga com o cara do meio, ó. Isso aqui é o que a gente chama de estrela. Lá tem vários grafos, né? Tudo bem? Então,
Esse grafo aqui esses grafos aqui, né? Eles são árvores, tudo bem? Então, esse aqui, uma árvore. Aqui você tem outra árvore. Aqui você tem uma outra árvore. Tudo bem? E agora a gente vai partir para o exemplo de observação, tá? Então, a gente vai ter uma observação aqui e depois vai mostrar que ela é verdadeira, ou seja, que é um teorema, tá? E a gente vai utilizar da prova, né? Ou seja, do nosso argumento lógico para mostrar que de fato essas observações elas são teoremas, tá?